E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa em que estudamos o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 28, em serviço, em que André Luiz está de serviço. Está de serviço. Está de serviço. Começou o serviço. E aí ele já descansa no primeiro dia, já encerrou o primeiro dia de serviço e eles estão já... Descansa não. Ele encerrou o primeiro dia de serviço no crepúsculo e eles estão escutando. Ele observa que Tobias ligou um receptor para escutar os samaritanos em atividade no umbral. E esses samaritanos são aqueles que vão ao umbral resgatar esses espíritos mais sofredores. Falamos sobre isso, demos as explicações que os espíritos dão sobre essa questão do resgate, em que ele explica ao André Luiz que foram resgatados 29 irmãos e 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição. Então, dos 29, 7 estavam em completa fraqueza, debilidade, abatimento, prostração psíquica, né? E aí, dizendo que as turmas estão organizando o transporte, né? Que vão chegar dentro de pouco. E o André Luiz questiona, por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? E o Tobias fala, mas você chegou aqui no ministério, não chegou de outro jeito, você chegou desse mesmo jeito, né? Colocamos essa situação, como lá todo mundo sabe, não é fofoca, porque o pensamento lá o pensamento é visto, como aqui é visto pelos espíritos, lá então, muito mais. E aí, com esse episódio, ele comenta isso, e mais adiante ele vem dizendo, Tobias, que é preciso recordar sempre que na Terra, ou nos círculos do umbral, nós estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Citamos a Gênese, de Allan Kardec, sobre a questão dos fluidos e da questão do meio em que nós estamos, a questão dos fluidos pesadíssimos. Falamos sobre isso e mais adiante ele vem que são aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Uma comparação muito bacana que ele faz. Entretanto, o primeiro, o avestruz, apenas subirá às alturas de se transportado, enquanto a andorinha, célere, rasga as vastas regiões do céu. E aí, para iniciarmos o nosso comentário de hoje, nossa leitura, vamos fazer um comentário ainda sobre esse parágrafo, em que ele diz que são aves e têm asas. Então, ele faz uma comparação nossa como aves que têm asas, só que muitos de nós somos ainda o avestruz, que não conseguimos nos transportar. E alguns já são as andorinhas, têm a leveza para se transportar. No livro No Mundo Maior, no capítulo, livro No Mundo Maior, também ditado por André Luiz, no capítulo 2, a preleção de Eusébio. É muito legal esse capítulo, essa preleção, muito interessante. Isso é um ensinamento para todos nós. Então, na preleção de Eusébio, ele, num determinado momento da preleção, ele diz assim: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho de liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Então, é isso que exatamente o que o Tobias está explicando aqui. Nós tentamos muitas vezes voar no ninho da liberdade e da paz, mas as asas estão partidas. Por quê? Por que elas estão partidas?
Por que ainda nós nos debatemos no chavascal dos prazeres da ínfima estofa? Porque ainda não nos predispomos a colocar em prática aquilo que nós sabemos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, os seus ensinamentos. E aí fica muito difícil alcançar essas alturas das vastidões do céu, que é a consciência tranquila do dever cumprido. Não é questão de sair voando e deixar todo mundo para trás, não é isso. É aqui um simbolismo da mente realmente que está no reino dos céus, na sua tranquilidade íntima, da sua consciência do dever cumprido para com as leis de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu lembrei também agora em nos referindo a esses fluidos pesadíssimos, no livro Sexo e Destino, existe a história de uma senhora que ela desencarna com câncer, a dona Isabel. Ela desencarna com câncer e ela é levada imediatamente para o mundo espiritual. Amparada, né? A pessoa boa. A desencarnação dela foi tranquila. Muito boa. Eles retiraram ela do corpo, mas no mundo espiritual, quando ela melhorou, ela resolve que quer vir em casa, que está com saudade do marido, está com saudade do filho. Bom, quando ela chega em casa e vê a situação... Primeiro ela vê o marido na cadeira de rodas. Ela vê a situação toda que se apresenta diferente do que ela deixou. O marido doente, a casa toda devastada, abandonada. O marido não morava mais na casa. A casa estava abandonada. Todas as louças, ela fala, as pratarias, tudo que ela tinha. Ela desmaiou. E ela caiu no chão e ela ficou ali como desmaiada por 3 ou 4 dias. O que eu quero colocar com isso é o exemplo dos fluidos pesados que ela agasalhou, que ela se transformou. Ela que tinha. Ela era revestida, vamos dizer assim, de fluidos mais sutis. Ela se compromete... E ela adensou o perispírito a tal ponto que eles não conseguiram retirar ela imediatamente para levar de volta para o mundo espiritual, para a colônia, que ela estava albergada na colônia Nosso Lar. Eles tiveram que esperar 3 ou 4 dias, eu estava procurando aqui, onde é que fala isso no livro Sexo e Destino. Então, por que ela ficou desmaiada? Porque os fluidos dela se adensaram, eles se tornaram pesados. Ele não está falando aqui que deu trabalho, né? Os samaritanos não disseram. Não, o Tobias não estava explicando para o André Luiz que tanto aqui encarnados como desencarnados, nós estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. E dependendo do que a gente pensa, do que a gente sente, cada vez mais a gente pode adensar esse fluido. A gente pode condensar o fluido pesado, mas Jesus nos orientavam para quê, né? Jesus nos orientava para quê? Para que nós aprendêssemos a brilhar a nossa luz, para que a gente conseguisse expulsar, entre aspas, eliminar esses fluidos pesados que nós adquirimos, que nós transmutássemos em fluidos mais leves que brilham, que resplandeçam. Então, a dona Isabel, ela é o exemplo, lá no livro Sexo e Destino, eu não sei qual é o capítulo. É o final do livro, gente, eu estou tentando achar aqui. É no final do livro, o Marco está procurando. Mas é o exemplo de que a gente pode, com os nossos sentimentos e pensamentos, porque ela ficou chateada com o que ela viu, ela ficou com raiva, ela ficou inconformada. E isso fez com que o peso, vamos dizer assim, perispiritual dela aumentasse. Ao invés dela brilhar, ela escureceu. Vamos dizer assim para a gente entender, não é? Ao invés dela fazer o que Jesus disse que era para nós, né, fizéssemos, brilhar, ela escureceu. E eles levaram alguns dias para levá-la de volta para a colônia, porque ela ficou muito pesada.
ela adensou seu perispírito. É nesse sentido que o Tobias está dizendo. Ela, que era uma andorinha, se transformou num avestruz. Porque é a gente, não é Deus que faz isso com a gente. Ninguém faz isso com a gente. Somos nós mesmos que temos essa capacidade de escurecer ou de brilhar. A dona Isabel é alguém que podia... Achou? Tereza, é Dona Beatriz. E Dona Isabel... Desculpa. Desculpa. É Dona Beatriz. A Dona Isabel é do livro Os Mensageiros. É Dona Beatriz. A Dona Beatriz... você achou onde é que está? Deixa Dona eu ver Beatriz, aqui. Desculpa. Mas... eu, pelo nome aqui, pode ser que eu consiga. Que eu estava botando Isabel. Não, é Beatriz. Então, ver. ela fica... E está aí mais um ensinamento para nós. Agora eu vou achar. Mais um ensinamento para nós, nós devemos obedecer a obediência, né? Porque ela insistiu em vir. E aí, o pai dela... E é o pai dela insistindo para trazê-la. Quando ela chega e vê o marido já numa cadeira de rodas, por todo o desenrolar da história, e ela vê, ela já fica um pouco traumatizada, mas ela pede para ir, ele não está morando em casa, onde era a casa deles. E ela pede para ir na casa onde era, e o pai leva. Porque o pai já não quer, mas ela insiste e vai. Porque o pensamento traz isso, a velocidade. Pensou, está lá. E ela vai, quando ela chega na casa, que a casa está totalmente abandonada, totalmente largada, tudo por uma disciplina, rebeldia do marido, a história, quem quiser ler a história, o livro é muito legal, muito interessante. E aí ela vê, ela se revolta, ela desmaia, ela fica 3 dias, eles levam ela para a colônia, ela está totalmente desequilibrada. Uma pessoa boa, uma pessoa que mereceu todo o amparo dos espíritos, o filho que havia precedido da desencarnação, Pedro Neves, está desencarnado há muito tempo, e aí a ampara, tem todo o amparo. Então, mas é aquilo, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa rebeldia, é a falta do autoconhecimento. É a falta do autoconhecimento. Então, que nós temos que ter. O conhece a ti mesmo, isso aí é de um valor inapreciável para todos nós, não é? Então, essa questão é muito válida, muito importante, para que nós nos vigiemos no dia a dia para isso. Então, o exemplo... Eu acho que é aqui, achei. Achou? Qual capítulo? O problema é que eu acho que é capítulo 13, da segunda parte. Então tá. Então, continuando, né, Teresa? Depois a gente vê. Porque senão... Achou? Não. É da segunda parte, é no final do livro. Eu acho que não é o 13 não, mas tudo bem. Aqui, achei. A desesperada criatura correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até que se rojou de borco nos tacos da espaçosa câmara, que lhe merecia a preferência, pronunciando frases desconectas. Beatriz enlouquecera. Então, no dia seguinte, enfermeiras especializadas colaboraram conosco, mas somente depois de 4 dias sobre o incidente, 4 dias, isso mesmo, logramos reentrar no instituto, reconduzindo-a dementada, e ela se perturbou. E aqui está, Beatriz enlouquecera. Isso. Ela enlouqueceu. Os Olha fluidos, o trabalho que vai ter para reequilibrar novamente. Quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe, ele não diz aqui. Pode ser até, gente, que ela tenha que reencarnar numa condição de desequilíbrio ainda. Ué, a gente não sabe, dependendo do caso. Cada caso é um caso. E aí toda uma encarnação... Se ela se fixar nisso... Isso é um aprendizado muito, muito importante para todos nós. Porque era uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa boa. Ela teve um amparo. No começo da história, ela é a vítima. Ela é a vítima. E ela se desequilibra apenas, né? A gente fala isso porque nós não estamos na situação. Por isso que é bom o autoconhecimento, o treino. Porque quando ela vê a casa dela que ela morou, que ela cuidou tão bem, ela vê ela toda desarrumada, toda acabada, e vê aquela situação do marido. E ela nem conhece a história toda.
Se ela conhecesse, então, a história toda que o marido se envolveu, meu Deus. É então, capítulo 13 da segunda 13, parte. Então ela enlouquecera. Isso. Então, quem quiser ler, é muito interessante esse capítulo, para a gente ver que ela desencarnou bem, ela estava com fluidos leves e agora ela transformou. 4 dias depois, o André Luiz fala que, por determinação do Félix, que é o instrutor na obra, mas somente depois de 4 dias sobre o incidente, logramos reentrar no Instituto reconduzindo-a dementada. Enlouquecera. Coitada, ela está dementada. Então, é isso. Então, ela começou bem, mas terminou mal. É isso, né? então Por conta de todo o apego que ela e muitos desses guardava. Aqui, às vezes, por inanição, questão, não, às vezes a gente pensa, são assassinos, são criminosos, são isso. Pode até não ser, porque ela não era. Invigilante. Pelo apenas. contrário, era uma pessoa boa. Ela é invigilante. Invigilância o que vai nos causar, às vezes, um desequilíbrio, o que não causa desequilíbrio do outro. O que não causa desequilíbrio para o outro pode causar para nós. Pode causar para nós. Então, quando eles relatam aqui no nosso lar, esses 29 irmãos em desequilíbrio mental e o outro em completa inanição, a gente tem que analisar isso. Não é só ler e falar, resgataram, que bom. Mas o que é isso? A gente tem que saber o que é isso. O que é esse desequilíbrio? O que é isso? No livro Céu e Inferno, a gente tem um exemplo dos espíritos infelizes, que são renitentes. Então, não quero ajuda, não quero, e pronto, não quer. Mas um dia vai querer. O problema é que quanto mais os espíritos explicam, quanto mais estacionar na negação, na rebeldia, mais é o tempo demora o tempo por reequilíbrio. Por que isso? Porque a nossa fatalidade é o bem, é lei, é a lei, é a lei de amor. Se é lei, tem que ser cumprida. Não tem escapatória. É lei de amor, é lei. Não é porque se você quiser amar, ama. Não é assim, é lei. Então, muitos de nós, a maioria, vai pelo caminho da dor, não é? Mas é assim mesmo. Então vamos começar a ler. O importante é não desistir. Parágrafo 10. Parágrafo 10. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. Então Tobias vai falar com a Narcisa. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Tem diferença. Tem diferença aqui, dos perturbados, por isso que ele está colocando uma num lugar, ele não botou por acaso aqui. Os que estavam em coma vão para a câmara 33. Pelo amor de Deus, não é questão do número, hein? Porque podia ser o 6, o 5, não, 34. Isso é para mostrar que tem uma quantidade grande. Isso, de pavilhão. Enfermarias, de pavilhão, porque um pavilhão alberga muitas enfermarias. É um pavilhão. Deve albergar muitas enfermarias, que por sua vez tem as câmaras. Não é? Então é para mostrar que... Ele bota os perturbados no pavilhão 7, porque são 22 de desequilíbrio e 7 em completa inanição, que os enfraquecidos, que são menor número, na cama 33. Isso. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou, quer dizer, botou a mão na cabeça e falou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Quer dizer, cama é fácil de achar. Cobertor e travesseiro. Está faltando enfermeiro. Está faltando enfermeiro. Por que ela vai colocar? Nós vamos ver. Porque lá no início do capítulo, encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias... Quer dizer, eles terminaram o trabalho, a prece coletiva é 6 horas, já está anoitecendo. Mas ainda tem trabalho. Isso. Aí vamos lá. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Então,
Nós lembramos que aqui está no início da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. E aí ele fala das nuvens de treva que ora envolvem o mundo, que envolvem a treva. Então, na pergunta... Que envolve a terra. Isso, na pergunta de... Aliás, sempre envolve. Só que numa situação de guerra mundial como nós tivemos, piora muito mais, não é? E nós tivemos o exemplo nesse século agora, né? Nesse decênio desse século, a pandemia. Isso. Que também deu trabalho para os espíritos, com certeza. Então, como ele diz aqui... Porque é o medo, né? São os fluidos de medo, de angústia, de mágoa, de raiva, que preponderam nas criaturas. É isso, e emana nesse pensamento, né? Como já vimos anteriormente. Expele. Olha, na pergunta de número 421 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instintamente a mesma ideia? Ele está falando da sintonia, da transmissão oculta do pensamento. Aí ele responde: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos nos corpos. Então ele explica a sintonia. E mais adiante tem um comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, essa comunicação de pensamento, nós estamos aqui no livro, na história, numa época de guerra, de ódio recíproco, numa grande parte da humanidade. E aí, como o pensamento é matéria, e gera essa matéria viscosa, ruim, ele fala de nuvens de treva que envolvem o mundo, mais do que o normal. Então, na situação de ódio, como Kardec está falando aqui, da comunicação do pensamento entre os espíritos. Então, que tem a mesma ideia, isso potencializa muito mais. Pegamos aqui a explicação de Kardec encaixando com o que ele está dizendo da nuvens de treva que envolve o mundo, porque essa comunicação de pensamento entre os espíritos é o tempo todo. Só que aqui, como há uma guerra, muito mais. Tereza citou a pandemia, nós tivemos aí a questão do medo, não é? Do temor, do terror que se fez em relação a isso. A questão que começou dentro de casa, foi para as ruas e pegou a sociedade inteira com pavor, com medo. Muitos desequilíbrios, pessoas ficaram desequilibradas. Os consultórios psiquiátricos de psicologia lotaram. Fora os que se mataram. E isso, fora os que cometeram suicídio. Porque essa comunicação entre pensamento, que aí espíritos transviados no mal aproveitam a situação para insuflarem o medo muito mais. Ela também está falando que os auxiliares mais fortes da colônia, lá das câmeras, estavam em serviço da comunicação nas esferas da costa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando ajudar, insuflando bons pensamentos nas criaturas encarnadas. Eles deviam estar nos hospitais, nas casas, nas igrejas, nos centros. Nessa época, né, no caso centro espírita, se houvesse, tinha mais, era igreja, tentando passar bom ânimo, coragem. Porque o André Luiz, quando ele vem à crosta, quando ele vem para fazer esse trabalho mediúnico, ele vai estudar lá no Ministério da Comunicação, são esses serviços que existem, de ajuda aos encarnados. Então, a Narcisa, ela não estava contando com os servidores mais especializados lá da enfermaria, porque eles estavam nos ajudando. Eles estavam ajudando os encarnados, porque estavam na guerra. Tereza, mais forte porque tem a musculação? Não, é mais forte porque são os mais habilitados, os que têm mais equilíbrio, bom ânimo, equilíbrio, fé, não é? Então, por isso, então está faltando gente lá nas câmaras de retificação, porque os mais equilibrados, os mais
habilitados a fazer certos trabalhos, estavam com os encarnados aqui na crosta, como ela diz aqui. Eles estavam em serviços da comunicação nas esferas da crosta. Eles estavam tentando nos ajudar, não é? Mas chegamos ao final do nosso programa. Mas o relógio que trabalha... O relógio nosso aqui, ele corre. Esse adora servir. Isso. Desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, muita saúde. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.